geografia hoje. Hoje eu vou estar aqui, ó, com vocês, acompanhando slide por slide, passo a passo e dando as explicações. Dá só uma olhada naquele símbolozinho bonito que tem ali. Bacana, né? Mas vamos lá no conteúdo. É o seguinte, hoje o conteúdo trata-se de agropecuária, agrossistemas, produção e comércio internacional. Gente, a agropecuária é uma atividade muito antiga. É um termo utilizado e designado para o conjunto de três atividades, que é a agricultura, a pecuária ou a criação de gado. E é o seguinte, ela é uma das atividades mais antigas da raça humana. Ela foi desenvolvida inicialmente, gente, lá nas margens do rio Nilo, que fica no Egito, do Ganges na Índia, Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia e Yangtze na China. Ou seja, essa atividade, se você prestar atenção nessa imagem, ela não sofreu grandes alterações, a não ser na introdução das tecnologias e da pouca utilização da mão de obra humana, mas a base da agricultura continua sendo a mesma que era 5.000 anos atrás. Para a gente falar de agricultura, nós temos também que falar da subordinação do campo à cidade, que foi um dos principais acontecimentos que contribuíram para essa mudança, foi a saída de grandes massas de trabalhadores do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, o chamado êxodo rural, que acabou acelerando a urbanização da humanidade, a inserção da agropecuária na economia industrial, que subordinou essa atividade à cidade, foi um aspecto fundamental dessas transformações. Resumindo tudo, gente, foi a introdução das tecnologias e também o aparecimento das indústrias na agropecuária, porque a diminuição, a necessidade da mão de obra humana acabou, ou seja, não tinha mais trabalho para quem trabalhava no campo e eles tiveram que sair da sua zona de conforto, das pequenas cidades para as grandes cidades. Isso daí acelerou o crescimento de várias metrópoles, principalmente São Paulo. São Paulo foi formada, gente, por pessoas vindas do país inteiro, principalmente saídas com esse movimento chamado de êxodo rural, saído das cidades do interior, indo para as cidades grandes, que era São Paulo. E o interessante agora, pessoal, agrossistemas ou sistemas agrários, que é quase a mesma coisa. Agrossistema ou sistema agrário é o tipo de modo de produção agropecuário, que leva em consideração vários critérios para a organização do espaço agrário, embora todos eles estejam associados a três fatores, que são o capital, que é o dinheiro, que é o que define se é moderno ou não, se é intensivo ou extensivo. A terra, que é o local onde são fixadas as sementes, ou seja, a propriedade. E o trabalho, que é a mão de obra, que hoje em dia o trabalho com mão de obra humana é muito pouco. Hoje em dia, boa parte do trabalho é feito através de máquinas, tanto para preparar a terra, como para plantar e como para colher. Infelizmente, essa é a realidade hoje em dia. Gente, os principais critérios para definir o agrossistema são a densidade de produção do espaço, o quanto o espaço produz, a estrutura fundiária, como o espaço é, a finalidade de produção, se ele vai ser exportado para dentro ou para fora do país, ou só pela sua região, ou também para seu consumo e venda. As relações de trabalho, o que é que isso significa? A relação do homem com o seu trabalho, o porquê que ele está fazendo aquilo, e as técnicas utilizadas, se são modernas, se são tradicionais, ou seja, tudo isso daí são os critérios que definem os agrossistemas. E de acordo com o tamanho da estrutura fundiária, gente, as propriedades podem ser classificadas em latifúndios, que são grandes ou médias propriedades, e minifúndios, que são pequenas propriedades. Eu coloquei os 6 tipos principais de agricultura, gente, que são agricultura de subsistência, agricultura orgânica, agricultura comercial, permacultura, agricultura de jardinagem e agricultura hidropônica. Essa primeira agricultura, eu gostaria de citar ela aqui, até para ser bem breve, é a agricultura mais praticada aqui no interior do Ceará, que é onde o dono do terreno ele planta para ele sobreviver durante o ano inteiro. Ele não vende aquilo, ele raramente vende. Ele autoconsome o seu próprio plantio, a sua própria produção. O agronegócio, pessoal, o agrobusiness, é uma das características da agricultura moderna, que recebe investimentos intensivos de capitais e tecnologias, ou seja, hoje em dia tudo está ligado com a tecnologia. Para você ter ideia, o que demanda a produção aqui no Brasil é o que a Bolsa de Valores fala. Eu não sei se vocês prestaram atenção em algumas reportagens, né, que dizem a arroba do boi está a não sei quanto, a saca do café arábico está não sei quanto, ou seja, aquilo vem
através desse agrobusiness aí, né? Através da Bolsa de Valores, do mercado internacional. Ele define o que você consegue plantar e o que consegue vender em determinadas épocas do ano. Essa agricultura de precisão, pessoal, é aquela agricultura que lá no começo eu falei, hoje em dia não se precisa mais do ser humano, nem mesmo para dirigir um trator. Os tratores hoje em dia, em sua maioria, principalmente das grandes indústrias produtoras no Brasil, eles colocam um GPS e o cara fica com o celular comandando o trator. Ele traça as coordenadas no GPS e com o celular ali, ele fica comandando o trator. O trator faz todo o trabalho sozinho, sem precisar de um ser humano para poder comandar, né? E vocês estão vendo esse dronezinho, ele faz um mapeamento do local. O drone mapeia, manda os dados para o programa manda os dados para o trator e através do GPS, que ele tem uma precisão extrema, ele vai fazendo o plantio, a colheita ou não. Não precisa mais do ser humano, é bem interessante esse tipo, não é? Agora nós vamos falar, gente, de produtos transgênicos. Esses produtos transgênicos, pessoal, eles estão na maioria dos alimentos que nós temos hoje em dia, principalmente para tu que gosta de xilito, menino. Para tu que gosta dessas besteirinhas aí, tem produto transgênico, gente. Esse produto transgênico são os alimentos modificados biologicamente, né? Geneticamente modificados. Ele melhora alguns aspectos ou não. Isso aí são chamados de alimentos transgênicos. Os principais produtos agrícolas aqui, eu vou colocar aqui no Brasil, é a soja, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o café, milho, algodão, laranja e mandioca. Esses são os principais produtos agrícolas aqui do Brasil. Eles é que comandam o mercado brasileiro interno de produção, importação e exportação, entendeu? Os maiores pecuaristas do mundo, pessoal, o Brasil é um deles. Eu vou até dizer aqui uma característica, uma ideia legal aqui, um conceito legal de que hoje em dia há mais de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, ou seja, tem mais boi e vaca do que gente aqui no Brasil. Por quê? Por que isso acontece? Porque o Brasil vende muito para fora. A carne brasileira é vendida para boa parte do planeta, principalmente para a China e também para os Estados Unidos e alguns países da Europa compram a carne bovina aqui do Brasil. E com isso, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês olhem esse capítulo com carinho, atenção nas atividades e a gente se vê semana que vem na próxima aula. Valeu, galera. Até mais.